Capítulo de número 6, versículos 16 ao versículo de número 21. João capítulo 6, versículos 16 ao 21. Façamos uma leitura a uma só voz deste bloco, versículos 16 ao 21. Leiamos então a palavra do Senhor que diz: Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Tá tudo bem, irmãos, não foi eu que caí, foi só o celular. Se fosse eu, ficaria mais feio, né? Idoso não pode cair. Bom, vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a palavra que é vida, palavra que nos edifica, palavra também, ó Deus, que nos desafia a confiarmos em Ti. Há tantos e tantos relatos de milagres realizados por Ti. Mas vez ou outra, ó Deus, ainda bate no nosso coração certa dúvida. Tenha misericórdia de nós, apiede-se de nós, porque, ó Deus, muito antes de ver sinais, nós desejamos, ó Deus, ver Tua graça, Tua infinita misericórdia sendo operada em nós, dissipando todas as escamas dos nossos olhos. Nos faça, ó Deus, mais uma vez, entender que Tu és Deus de fato e de verdade, e que um dia Tu desceste da Tua glória, majestade, para se tornar como um de nós, para que na cruz Tu vieste pagar, ó Deus, o preço que só o Senhor tinha condição de pagar. Obrigado por este momento diante da Tua palavra e do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu sei que você já teve este sentimento em algum momento da sua caminhada de que Deus se ausentou da sua vida, ou que Deus estava distante, ou que Ele chegou atrasado numa devida circunstância, ou que Ele está tão envolvido com as questões deste mundo, que Ele está temporariamente desligado de nós. Eu sei que, assim como isso já passou no meu coração, eu tenho certeza que já passou no seu também. Mas, querido, nós temos que entender uma coisa, e quando nós falamos que o nosso Deus ele é onipresente de fato e de verdade mesmo. Ele não é um onipresente genérico. Quando a Escritura diz que Deus ele é transcendente, que Ele está no céu dos céus, mas que ao mesmo tempo Ele é imanente, que Ele habita no meu coração e no seu coração, nós devemos acreditar nestas verdades, porque são elas que trazem a nós renovo de fé, de esperança, para esta jornada. É interessante que este texto narra justamente esta ideia de que Deus demorou em agir. Deus não agiu na hora devida e necessária. Nós lemos, queridos, e João não narra com tanta precisão, porque
intenção de João era mostrar os feitos de Jesus, ou pelo menos 7 milagres, o que ele separa, para apresentar Jesus como Deus de fato e de verdade. Mas quando nós lemos Marcos, lemos Mateus, nesta mesma passagem, vocês perceberão que Mateus e Marcos, eles dão muito mais detalhes. João narra somente de um vento contrário. Quando você vai ler Mateus e Marcos, você vai ler que os discípulos, atravessando o mar da Galileia, eles foram tomados por uma violenta tempestade. E não foi uma tempestade de 1 hora, ou de 2 horas. Essa tempestade, eles estiveram lutando contra essa tempestade entre 8 a 9 horas, desde o período do fim da tarde até mais ou menos 3 horas da manhã. E nesses momentos bate sobre mim, sobre você, essa ideia de que Deus não se faz presente. Mas nós olhamos para o livro de João, e aqui nós já vimos 5 milagres de Cristo Jesus. Ou 4 deles, né? E o quinto nós veremos agora. A transformação da água em vinho, lá em Caná, capítulo 2 de João, quando representa a transição da antiga aliança, do judaísmo e as suas leis representados pela água, para uma nova aliança. Jesus demonstra naquele milagre que sua graça traz alegria e celebração, inaugurando um novo tempo. O segundo milagre é a cura do filho do oficial do rei, lá em Cafarnaum, em João capítulo 4, do versículo 46 e 54, onde João desejou mostrar para nós que o poder da palavra de Jesus opera mesmo à distância. Jesus, ele determina as coisas por meio da sua palavra, e as coisas acontecem. João diz no início do evangelho que Jesus, ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Tudo foi feito, criado por meio da palavra, provando o poder transcendente de Cristo, e que este poder está acessível a todos aqueles que nele crêem. O terceiro milagre é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. O homem que há 38 anos padecia, o homem que esperava e lutava desesperadamente contra uma multidão também de pessoas com deficiências, para que o primeiro que chegasse a entrar no tanque receberia uma graça especial e seria curado. Um homem que dependia das superstições e tradições humanas, ele foi encontrado por Cristo. E Cristo, então, não somente o cura, concede a ele gratuitamente a salvação. O quarto milagre é a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães de cevada, 2 peixinhos, foram suficientes para alimentar uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas. Este é o Cristo que nós servimos. É este o Cristo que nós devemos anunciar para as pessoas. E aqui o milagre da multiplicação revela a mim que Jesus, ele não somente supre as nossas necessidades físicas, mas as nossas necessidades espirituais, principalmente aquela necessidade que todo homem tem no seu coração, deste anseio por Deus, de ser alimentado e saciado por Deus, que só Cristo pode de fato conceder esta graça, que é a graça da salvação. E nós agora veremos o quinto milagre. Nós veremos o milagre onde Jesus, ele caminha sobre as águas, numa circunstância completamente adversa, numa tempestade. Muitos estudiosos afirmam que a tempestade do mar da Galileia é uma das tempestades mais violentas quando se diz em tempestade marítimas. Devido ao relevo de Israel, o mar da Galileia, quando ele é tomado por uma tempestade, são tempestades terríveis, são tempestades que chegam do nada, não tem aviso. E foi justamente isso que aconteceu com os discípulos, que havia acabado de ver Jesus alimentar uma multidão. Eles foram usados para distribuir aquela quantidade de alimento. Eles recolheram os 12 cestos.
lembrando que eles estavam esgotados porque estavam vindo de uma viagem missionária, eles acabaram de receber a notícia que João Batista havia morrido, eles retiraram para ter um tempo com Cristo, em comunhão com Cristo e descanso, mas a multidão chegou, teve que ser assistida, foi assistida, porque Mateus diz que Jesus olhava para aquela multidão como pessoas que não tinham pastor. E Jesus sempre foi solícito a todos que se chegam a Ele. Por isso, nós veremos nesta manhã, queridos, este Deus que se faz presente. Neste capítulo 6, versículos de número 16, versículo 16 ao 21. E veja como é que João apresenta esta verdade neste bloco. João vai dizer, queridos, que, em primeiro lugar, que aqueles discípulos, eles se retiram para estar a sós com Jesus. Teve a questão da alimentação da multidão, e Jesus então coloca aqueles discípulos no barco, e Jesus determina que eles passem para o outro lado, para a cidade de Cafarnaum. Jesus diz para eles, entre no barco e vá para Cafarnaum. E Jesus ficou, mais uma vez, a sós para orar. E diz que quando aqueles discípulos entram no barco, e eles começam a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum e Betsaida, eles são tomados por uma violenta tempestade. E nós temos que lembrar que dentre aquele corpo apostólico, havia no mínimo 4 pescadores experientes. 4 pescadores que conheciam muito bem o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, que era Pedro, André, João e Tiago. Eles viviam da pesca. Eles conheciam o processo do mar. Esta talvez não fora a primeira tempestade que eles enfrentaram no mar da Galileia. Mas essa tempestade, ela foi diferente. Nessa tempestade, eles começaram a perceber que o destino final deles não seria Cafarnaum, mas a própria morte. E eles começaram então a lutar desesperadamente contra esta tempestade. E você pode ler isso em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, em Marcos capítulo 6, 45 ao 52. E aqui nós precisamos entender, queridos, algumas questões importantes. Nós, em algum momento das nossas vidas, nós somos tomados por tempestades adversas. E quando nós olhamos o final do versículo 14, versículo 17, diz assim: já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Há uma pergunta que nós devemos fazer, queridos, e nós já fizemos tantas vezes. Se Deus é Deus, por que Ele permite que a gente enfrente tanta adversidade? Se Ele é Deus, por que Ele permite que os seus discípulos entrem num barco, sendo Ele onisciente, sabendo que eles enfrentariam há poucas horas adiante? Jesus era o único dentro dessa cena que sabia de fato o que ia acontecer com os seus discípulos e o que Ele ia fazer. E o que Ele pretendia ensinar aos seus discípulos, porque eu disse aqui no domingo passado que Cristo não faz nada sem propósito. E o propósito de Jesus sempre é moldar o caráter dos seus discípulos, dar a ele uma amplitude definida do que é uma fé genuína nele. Sendo Cristo onisciente, por que Ele enviaria os seus discípulos a enfrentar uma tempestade tão violenta? Como entender isso? Será que Ele é a maldade em Deus? Será que esse Deus é masoquista? Vou deixar esse discípulo naquele barco lá, sofrer um pouco, para eles entender que eles precisam de mim mesmo. Deixar eles se virar lá algumas horas. O que é 6, 7, 8 horas numa tempestade? Eu não vou deixar o barco afundar, mas eu vou deixar eles sofrer lá, para eles entenderem que eles precisam de mim. Jesus não age desta maneira. Nunca agiu e jamais agirá. A grande questão, queridos, é que nós devemos entender que Jesus, Ele permitiu que isso acontecesse com os seus discípulos, para ensinar aos seus discípulos, mais uma vez, que Ele é Deus. Ele é Deus.
e que nós sem Ele não somos nada. E que quando nós entendemos quem Cristo é, a nossa fé precisa ser exercitada nele. Nós precisamos colocar a nossa fé e praticá-la em Cristo, não somente naquilo que Ele faz, mas principalmente naquilo que Ele é. Porque a maioria das vezes a nossa fé é exercitada diante de Deus por aquilo que Ele faz, mas não por aquilo que Ele é. A importância primária para que nós tenhamos uma fé robusta é que nós devemos entender e saber quem é o Deus que nós servimos. Quem é este Deus? E será que Jesus estava alheio ao que estava acontecendo com os seus discípulos? Nós sabemos que não. Nós sabemos que este veio, e ele mesmo afirma isso na oração do Evangelho de João, capítulo 17, que ele era o intercessor, o protetor dos seus discípulos, e que mesmo quando ele fosse assunto aos céus, de lá ele ainda continuaria sendo o nosso intercessor. Então, quando Jesus se retira a sós para orar no monte, e os discípulos entram naquele barco para atravessar o mar da Galileia, Jesus não estava alheio à situação, muito pelo contrário. Jesus estava intercedendo sobre ou em favor dos seus discípulos. Então, queridos, quando nós somos tomados por tempestades como estas, bate uma certa dúvida no nosso coração referente à nossa fé ou ao nosso entendimento sobre Deus. Porque é mais fácil aceitar que a obediência vai nos livrar da tempestade, e não que por sermos obedientes, Deus vai permitir que a gente seja provado. E por que nós pensamos assim? Porque nós pensamos, via de regra, que tudo depende de nós, e não de Deus. Estes com certeza tentaram e usaram todos os seus recursos para livrar da tempestade. E eles tiveram duas experiências dessas com Cristo, de serem tomados por uma tempestade no mar da Galileia. Em uma delas, Jesus estava dormindo no barco, e eles lutando com a tempestade, desesperados, usaram todos os recursos que eles conheciam, e quando todos os recursos humanos se esgotaram, eles lembraram que Jesus estava no barco com eles, e eles então rogaram a Cristo. E Jesus mandou que o mar e o vento se aquietassem, e tudo se fez bonança. E a pergunta deles foi: quem é esse que até o mar e o vento ouvem a sua voz? Eu quero trazer uma aplicação prática para nós nesta manhã, queridos. Primeira delas, dizendo para vocês que a vida cristã não é um paraíso na terra, mas é um campo de batalha, onde todos nós estamos travando as nossas batalhas. Todos nós. Se você deseja ser provado, seja crente. Quanto mais crente você for, mais provação você vai passar. E não é uma provação que vem a nós, vez ou outra. É uma em sequência da outra. Algumas mais calmas, outras mais violentas, mas o fato é que nós estamos nesta tempestade da vida, mas não estamos sós. Nós não estamos fora do radar ou da ação do nosso Deus. E é interessante que, se você olhar na Escritura, nós temos vários exemplos de como Deus age. Davi foi ungido rei, mas 13 a 14 anos depois foi que ele chegou verdadeiramente ao trono. Enquanto isso, que aconteceu com ele, uma dura perseguição de Saul, que intentou contra a vida dele várias vezes. Deus não estava com Davi? Deus não livrou Davi, mesmo nas cavernas da vida? 13 anos como fugitivo, nas cavernas, como ele diz, no ventre da terra, às escondidas. Deus estava preparando o coração de Davi, para quando ele se assentasse naquele trono, ele verdadeiramente deveria ser um homem segundo o coração de Deus.
Então Deus tem como trabalhar o meu e o seu coração, e em muitas circunstâncias é por meio das provações mesmo, é por meio das provas, é por meio das tempestades. É Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, sobremaneira acesa ou aquecida 7 vezes. É Daniel sendo jogado na cova para os leões. E assim a vida, ela vai passando. O fato de não vermos Cristo agir não significa que Ele está indiferente à situação. O fato de você não ver algo miraculoso acontecendo não significa que Ele te esqueceu. O fato dele não agir no momento em que você deseja ou determina não significa que Ele está atrasado. As tempestades e as fornalhas da vida servem para moldar o nosso caráter e a nossa fé. Tiago vai dizer isso, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, Tiago: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Jesus, na verdade, não estava longe nem indiferente àquelas circunstâncias dos discípulos naquele barco sendo tomado por uma violenta tempestade. Ele estava no monte intercedendo pelos seus, como está agora intercedendo por nós. Mas este texto também nos mostra, querido, quando a circunstância foge ao nosso controle, e isso é muito comum, porque nós não temos controle sobre nada, essa é a verdade. Nós controlamos, pensamos que controlamos, e na verdade todas as coisas estão no controle de Deus, e Deus permite que a gente tome as rédeas de algumas questões que nos envolvem. Mas no fim de tudo, tudo pertence e tudo está debaixo do controle da mão poderosa de Deus. Versículo de número 18 nos mostra que os discípulos não sabiam mais qual recurso usar. Eles tentaram remediar a situação com o conhecimento que eles tinham do mar, mas nada disso os livrou daquela tempestade. Quanto mais eles lutavam, mais a tempestade ficava renhida, mais a tempestade ficava indomada, ou indomável. E nós passamos por esta vida, irmãos, desta forma. O problema meu e seu é que nós sempre queremos estar no controle das coisas. E quando nós determinamos e queremos o controle, a rédea sobre a nossa vida, nós não permitimos cedê-las a Deus, como se Deus precisasse da minha permissão ou da sua. Mas o dia que nós entendermos que nós não temos controle sobre as situações, e que a gente verdadeiramente se entregar a este Cristo, e confiar nele, e deixar ele guiar a nossa vida, como só ele sabe guiar, por maiores que sejam as tempestades que nós venhamos a enfrentá-las, que nós teremos e iremos enfrentá-las com paz, por mais difícil que seja essa tempestade. O nosso irmão Hugo passou por uma desses dias atrás, enfrentou um câncer, talvez poucos aqui sabem, e foi agraciado com a cura. Mas muitas vezes o Hugo veio aqui tocar, servir a Deus, sem condição de andar. E talvez você esteve aqui esse tempo todo e não percebeu isso. Vocês entendem por que eu falo para vocês que nós temos que conhecer uns aos outros de uma forma mais adequada? É porque do seu lado pode estar um irmão, uma irmã que está precisando de você, da sua oração, da sua intercessão, da sua palavra de consolo e conforto, de uma palavra de ânimo, ou até mesmo de chamar a consciência e falar: ó, esse caminho que você está trilhando aí é furada, sai fora. E tantos estão enfrentando, irmãos, adversidades, mas nenhum deles, o Hugo, o Cássio, o Luiz, nossa irmã Eliana, que passou por uma cirurgia agora, nenhum de nós ficamos sem assistência de Cristo, nenhum de nós. Entende isso? E talvez você esteja passando uma tempestade, enfrentando um tufão agora, um tsunami. E você está aguardando tudo isso só para você.
e tentando lutar contra este tsunami só. E você tem percebido que isso não tem trazido um bom resultado para você. Então é hora de você se entregar nas mãos de Cristo e deixar Ele assumir o controle da sua vida definitivamente. Por isso eu quero trazer mais uma aplicação prática para a sua vida e para a minha vida. Irmãos, nós não somos diferentes daqueles discípulos do tempo passado. Se nós estivéssemos naquela situação, dentro daquele barco, nós estaríamos agindo da mesma maneira que Pedro, André, Tiago, João e os demais. João, que escreve o Evangelho, estava dentro daquele barco. Ele estava lá, ele viveu aquilo na pele. E aqui, querido, quando nós não entregamos o controle da nossa vida a Cristo, nós corremos dois riscos. Primeiro, é a tentação de agir por conta própria. Criança tem uma fase da vida dela que nós queremos ensiná-la, e ela diz assim, pode deixar comigo, eu sei. Pode deixar que eu sei. Sabe nada. Vai andar de bicicleta, você coloca na bicicleta, aí não pode deixar, pode me soltar, pai, solte e esborracha no chão. Pode deixar que eu sei. E não sabe. Porque está aprendendo. Nós somos assim. Nós agimos como crianças com Deus. E agora para e pensa a paciência de Deus para comigo e para com você. O quanto que Deus é bom conosco, irmãos. Porque nós queremos agir por conta própria. Pode deixar o barco na minha... me deixe no leme. Me deixe no leme. O barco vai chegar lá. Vai, nas pedras, com certeza. Segundo risco, querido, que nós tomamos, que nós sempre corremos, é a tentação de confiar mais em nós do que em Deus. E eu quero trazer alguns exemplos para vocês aqui. Vocês lembram quando Deus falou para Abraão e para Sara que o descendente procederia deles? O descendente virá de vocês. Será de vocês, o descendente. Abraão e Sara tentaram, por conta própria, ajudar Deus. Não, você vai ter um filho com H. Se você tem um filho com H, esse vai ser o descendente. Outra circunstância, 2 anjos vieram de encontro a Abraão, e diz para Abraão, daqui, Abraão já com quase 100, Sara com 90, e diz, Abraão, daqui 1 ano, Sara terá um menino. Diz que Sara estava atrás da tenda e riu, desdenhou da promessa. Isso é agir por conta própria. E a despeito do desdém, da desconfiança, da falta de fé, nasce o descendente de Abraão e Sara. Nós somos diferentes em quê? Nós não somos diferentes. Mas também, queridos, nós temos esta sensação, né, de confiar em nós mesmos. Eu sou suficiente para as demandas da minha vida. Se eu precisar de Deus, eu chamo Ele, e aí Ele vai resolver. Mas quando Ele for resolver, eu já resolvi mais de 80% delas. Ele só vai fazer um complemento final. E quando as coisas não acontecem, quando nós planejamos, nós começamos a apontar o dedo para Deus e falar para Deus que Deus, ou Ele está atrasado, ou Ele está longe de nós, essas questões que nós sabemos que passam no nosso coração. Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Deus, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas tudo se faz diferente quando Cristo entra em cena. Quando Cristo entra em cena, irmãos, toda a situação muda. Esses discípulos entraram no barco no cair da tarde, provavelmente antes das 6 da tarde. E diz que Jesus vai para ele na viração da terceira vigília, lá por volta das 3 da manhã. Das 6 da tarde às 3 da manhã, aqueles discípulos sendo tomados por uma tempestade,
para um lado e para o outro, e eles desesperados. E nem João fala aqui que nenhum deles recorreu a Cristo, né? Cristo não estava no barco com eles, como da outra vez. Não é? Mesmo vendo Cristo curando o servo à distância, eles não entenderam que se eles rogassem a Cristo, mesmo à distância, Cristo intercedia, iria entrar em ação por eles. Eles tentaram resolver a situação à maneira deles, à moda deles, e nada deu certo. Questão aqui, querido, é que Cristo sempre vai chegar na hora dele e da maneira dele. Talvez os discípulos pudessem pensar que ele chegou tardiamente, quase 3 da manhã. Mas a forma que Jesus chega àquele barco é impressionante. Que em meio a uma tempestade, Jesus chega ao barco andando sobre as águas. Andando, vocês para imaginar, entra nessa cena. Você dentro de um barco, sendo jogado de um lado para o outro, e de repente você vê andar sobre as águas, que a princípio eles estavam com o coração tão tomado de pavor e medo, que eles pensaram que era um fantasma. Mas Mateus narra essa história com alguns detalhes impressionantes. Mateus diz que quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, Pedro diz: Senhor, é tu? E Jesus diz: sim, sou, deixa que eu vá até ti. Isso na tempestade, o barco subindo e descendo, e Jesus diz para ele: venha. Que Pedro desce. Gente, imagina a cena. Eu creio que só para descer desse barco já deveria ser uma dificuldade muito grande. O barco não está parado. O barco está subindo e descendo em ondas violentas. Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Anda sobre as águas. E diz que quando ele começa a olhar em volta, pela situação em que eles se encontravam, ele afunda. E a oração de Pedro é muito simples: Senhor, salva-me. Jesus toma Pedro pela mão. Jesus toma Pedro pela mão. Não está firmado em nada sólido, está na água. E coloca Pedro no barco, sobe no barco junto com Pedro. Como que isso é possível, se não for isso realizado, operado por Deus? Como é que você vai ficar em pé sobre as águas com outro indivíduo na mão? Esse é o Cristo que você serve. É aquele que não tarda, é aquele que chega no tempo dele, da maneira dele, para acalmar e aquietar o nosso coração. Sou eu, não temam. Sou eu, não temam. Eu estou com vocês. E eu creio que eles só se sentiram realmente aliviados quando a tempestade acalmou. E mesmo quando o Cristo no barco com eles ainda, sem aquela tempestade acalmar, que logo ela se acalma. Queridos, nós não somos diferentes daqueles discípulos. E Jesus, ele está constantemente acalmando o nosso coração, dizendo: não temam. Sou eu, coragem, não tenham medo. Não tenham medo. E é por isso que nós temos que descansar neste Deus que se faz presente nos bons momentos e nos momentos adversos. E é interessante que diz que Jesus diz a eles: por que eles duvidaram? Porque você duvidou, homem de pequena fé. Aqui Jesus não está falando que eles não tinham fé. A fé já havia sido plantada no coração deles por ser dom de Deus. É Deus que planta a fé no coração daqueles que creem, senão eles não creriam. Mas Jesus diz que a fé deles, assim como a nossa, é pequena. E é pequena porque o nosso coração é tomado por essas questões de estar no controle da situação, de agir por conta própria e de
não permitir que Deus realmente conduza o processo da nossa vida, como Ele sempre propõe e está disposto a caminhar conosco. Por isso eu quero trazer mais uma aplicação prática para nós. O que é que isso nos ensina? Primeira questão que nós vemos aqui, queridos, como aplicação, é que Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro nos momentos tempestuosos. Sempre vem. Mas ele vem na hora dele, da forma que ele quer se revelar. O tempo que ele dá é porque ele tem propósito nesse tempo em moldar a nossa fé e o nosso coração. Jesus, ele não chegou atrasado lá no Mar da Galileia. Aquela tempestade tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com ele. Segundo lugar, Jesus vem ao nosso encontro na hora que nossos recursos acabam. Aquele momento onde nós lutamos, desesperamos e tentamos contornar a situação, e buscamos ajuda com um, com o outro, e tentamos resolver e nada acontece, e aí a gente lembra que a gente serve um Deus onipotente, soberano, a gente recorre a Ele, e Ele tem prazer em nos ajudar. Foi assim com os discípulos na tempestade e assim conosco. Às vezes temos a sensação de que nossos esforços são... que nós precisamos entender que os nossos esforços são inúteis diante de muitas situações adversas. Que muitas delas estamos remando contra a maré. Esforçamos, choramos, clamamos, jejuamos, e a sensação de que a tempestade nunca acaba. Parece que nesses momentos a tempestade ela se torna mais violenta. É porque nós estamos buscando a fonte errada. A fonte das fontes é Cristo. Em terceiro lugar, Cristo deseja moldar a nossa fé. Quando Pedro clamou pela intervenção de Cristo, ela foi imediata. Mas a pergunta foi: homem de pequena fé, por que você duvidou? E é interessante, irmãos, o resultado de tudo isso. Mateus vai dizer, concluir esta passagem dizendo assim, Mateus 14, 32 e 33. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Mateus encerra esta cena desta forma. Marcos encerra esta cena no capítulo 6, versículos 51 e 52, dizendo: então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Olha como é que Marcos termina essa passagem. Se eles não tinham compreendido nem o milagre da multiplicação dos pães, que acontecera horas atrás, como eles iriam discernir tudo que estava acontecendo? Eles estavam no olho do furacão, literalmente falando, né? Porque Marcos diz, o coração deles estava endurecido. Mas João, ele vai encerrar de uma maneira diferente também, mas com o mesmo sentido. Depois que eles vislumbram o milagre da multiplicação dos pães, Cristo andando sobre as águas tempestuosas, ainda deparamos com um misto de incredulidade, com a pequena percepção de quem estava diariamente com eles. João vai encerrar dizendo: então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Preste atenção. Eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Queridos, o seu barco só chegará ao destino se Cristo estiver nele. Sem Cristo, o nosso barco afundará. Não chegaremos ao destino final. O destino que para eles, sem Cristo, seria a morte, literalmente. Mas com Cristo no barco, eles chegaram a Cafarnaum e, pela fé em Cristo, tinha a chegada na Canaã Celestial garantida também.
Eu quero te desafiar nesta manhã a que você singra os mares da vida cristã com Cristo dentro do seu barco. Não abra mão disso. Não tente navegar de forma independente. Não pense que você é suficiente para domar as tempestades que você enfrentará ou que você está enfrentando. Sem Cristo, o seu destino é trágico, mas com Ele é glorioso. Com Cristo, o seu destino será glorioso. Vamos orar? Pai, eu quero, no nome de Jesus, colocar a minha vida nas tuas mãos, porque quantas vezes duvidei de ti e tentei, ó Deus, conduzir o meu barco, o barco da minha vida, alheio a ti. Quantas vezes, ó Deus, eu afundei, assim como Pedro. Mas, ó Deus, ao clamar a ti, o Senhor intercedeu por mim e me recolocou no barco mais uma vez. Pai, molda o nosso coração nesta manhã. Ensina-nos que o Senhor é um Deus presente, Deus que não abre mão dos seus, Deus que não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe concedeu. Nós somos do Senhor, por isso ajuda na nossa falta de fé, na nossa pequenez, ó Deus, da nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, ao singrar os mares da vida, a nossa embarcação seja conduzida por Ti. Que o Senhor, ó Deus, esteja intercedendo por nós dos altos céus, como diz tua palavra, que assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, encontra-se o Filho, que intercede por nós, mas que também o Espírito Santo, que habita em nós, também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Acalma o nosso coração. Se nesta manhã algum irmão, alguma irmã está enfrentando alguma tempestade, ó Deus, que ele possa entender que o Senhor está com ele e com ela. Que eles possam entregar essa situação a Ti, confiar em Ti e saber que o resultado de tudo isso será para o seu crescimento e para o fortalecimento da sua fé. Assim nós oramos na mediação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.